On constate une infiltration progressive du vocabulaire familier dans les registres de langue plus soutenus. Observa-se uma infiltração progressiva do vocabulário familiar nos registros de língua mais formais. N'est-il pas fascinant de voir comment l'argot façonne subtilement la grammaire anglaise? Não é fascinante ver como a gíria molda sutilmente a gramática inglesa? L'influence de la culture populaire sur l'évolution du langage anglais est indéniable, n'est-ce pas? A influência da cultura popular na evolução da língua inglesa é inegável, não é mesmo? Il semble que la frontière entre le langage courant et le formel devienne de plus en plus floue. Parece que a fronteira entre a linguagem coloquial e a formal está se tornando cada vez mais tênue. L'adoption de nouveaux termes argotiques peut parfois enrichir la langue anglaise, mais aussi la dénaturer. A adoção de novos termos gírias pode, às vezes, enriquecer a língua inglesa, mas também descaracterizá-la. La manière dont les jeunes générations utilisent l'anglais est un indicateur clé de son évolution future. A maneira como as novas gerações usam o inglês é um indicador-chave de sua evolução futura. Est-ce que l'utilisation excessive d'argot pourrait nuire à la clarté de la communication formelle? O uso excessivo de gírias poderia prejudicar a clareza da comunicação formal? On observe une accélération du renouvellement lexical en anglais, notamment grâce aux réseaux sociaux. Observa-se uma aceleração da renovação lexical em inglês, notavelmente graças às redes sociais. La formalité de l'anglais écrit est-elle menacée par la prédominance du langage oral? A formalidade do inglês escrito está ameaçada pela predominância da linguagem oral? L'argot, reflet de l'identité sociale, trouve-t-il sa place dans les discours officiels? A gíria, reflexo da identidade social, encontra seu lugar nos discursos oficiais? Il est intéressant de noter comment l'anglais américain influence l'évolution du vocabulaire en Europe. É interessante observar como o inglês americano influencia a evolução do vocabulário na Europa. La capacité de la langue anglaise à s'adapter et à intégrer de nouveaux mots est remarquable. A capacidade da língua inglesa de se adaptar e integrar novas palavras é notável. L'étude de l'argot permet de mieux comprendre les dynamiques sociales et culturelles. O estudo da gíria permite compreender melhor as dinâmicas sociais e culturais. N'oublions pas que l'argot a souvent été un marqueur de rébellion et d'innovation linguistique. Não vamos esquecer que a gíria frequentemente foi um marcador de rebelião e inovação linguística. La question est de savoir si l'évolution du langage anglais est une source d'enrichissement ou de dégradation. A questão é se a evolução da língua inglesa é uma fonte de enriquecimento ou degradação. On peut se demander si la standardisation de l'anglais est encore possible face à cette évolution constante. Podemos nos perguntar se a padronização do inglês ainda é possível diante dessa evolução constante. L'impact des nouvelles technologies sur l'évolution de la langue anglaise est un sujet passionnant. O impacto das novas tecnologias na evolução da língua inglesa é um assunto fascinante. Il serait pertinent d'analyser comment l'argot influence le vocabulaire utilisé dans les médias. Seria pertinente analisar como a gíria influencia o vocabulário utilizado na mídia. Est-ce que la grammaire conserve toute sa pertinence à l'ère des SMS, selon vous? Você acha que a gramática ainda é relevante na era das mensagens de texto? On peut se demander si la précision grammaticale est vraiment nécessaire dans les échanges textuels d'aujourd'hui. Podemos nos perguntar se a precisão gramatical é realmente necessária nas trocas textuais de hoje.
La simplification de la langue par le biais des textos ne risque-t-elle pas d'appauvrir l'expression écrite? A simplificação da língua por meio de mensagens de texto não corre o risco de empobrecer a expressão escrita? N'est-il pas possible de communiquer efficacement sans se soucier des règles grammaticales complexes? Não seria possível comunicar eficazmente sem se preocupar com regras gramaticais complexas? La grammaire, un vestige du passé ou un outil indispensable même dans la communication moderne? A gramática, um resquício do passado ou uma ferramenta indispensável mesmo na comunicação moderna? L'usage courant de l'argot et des abréviations ne compromet-il pas la maîtrise de la langue anglaise? O uso comum de gírias e abreviações compromete o domínio da língua inglesa? Dans quelle mesure l'évolution du langage numérique influence-t-elle notre façon d'écrire et de parler? Em que medida a evolução da linguagem digital influencia nossa maneira de escrever e falar? Serait-il judicieux de revoir les programmes scolaires pour tenir compte des nouvelles pratiques linguistiques? Seria aconselhável revisar os currículos escolares para levar em consideração as novas práticas linguísticas? La grammaire est-elle un frein à la créativité ou une base solide pour une expression claire et concise? A gramática é um obstáculo à criatividade ou uma base sólida para uma expressão clara e concisa? Peut-on considérer les textos comme un langage à part entière, avec ses propres règles et conventions? Podemos considerar as mensagens de texto como uma língua à parte, com suas próprias regras e convenções? L'importance de la grammaire ne réside-t-elle pas dans sa capacité à structurer notre pensée? A importância da gramática não reside em sua capacidade de estruturar nosso pensamento? La communication instantanée privilégie-t-elle la rapidité au détriment de la qualité linguistique? A comunicação instantânea prioriza a rapidez em detrimento da qualidade linguística? L'absence de contraintes grammaticales dans les textos favorise-t-elle une plus grande spontanéité? A ausência de restrições gramaticais nas mensagens de texto promove maior espontaneidade? La grammaire, un outil de distinction sociale ou un moyen d'assurer une communication universelle? A gramática, uma ferramenta de distinção social ou um meio de garantir uma comunicação universal? L'évolution du langage numérique ne risque-t-elle pas de créer une fracture linguistique entre les générations? A evolução da linguagem digital não corre o risco de criar uma lacuna linguística entre as gerações? La maîtrise de la grammaire est-elle encore un atout dans le monde professionnel actuel? O domínio da gramática ainda é um trunfo no mundo profissional atual? Dans quelle mesure l'usage des émojis et des autocollants influence-t-il notre façon de communiquer par écrit? Em que medida o uso de emojis e adesivos influencia a nossa forma de comunicar por escrito? La grammaire, un ensemble de règles rigides ou un guide souple pour une expression efficace? A gramática, um conjunto de regras rígidas ou um guia flexível para uma expressão eficaz? Quelle est, selon vous, la méthode la plus efficace pour maîtriser l'anglais? Na sua opinião, qual é o método mais eficaz para dominar o inglês? N'est-ce pas que l'immersion est cruciale pour une progression rapide en anglais? Não é verdade que a imersão é crucial para um progresso rápido em inglês? On dit souvent qu'il faut pratiquer quotidiennement, mais est-ce vraiment indispensable? Disse frequentemente que é preciso praticar diariamente, mas isso é realmente indispensável? Serait-il plus judicieux de se concentrer sur la grammaire avant le vocabulaire, ou l'inverse? Seria mais sensato focar na gramática antes do vocabulário, ou o contrário?
L'utilisation d'applications mobiles est-elle un atout majeur dans l'apprentissage de l'anglais? O uso de aplicativos móveis é um trunfo importante no aprendizado de inglês? Est-ce que les films et séries en version originale peuvent réellement améliorer la compréhension orale? Filmes e séries na versão original realmente podem melhorar a compreensão auditiva? Ne pensez-vous pas que les cours particuliers offrent un accompagnement plus personnalisé qu'un enseignement en groupe? Você não acha que aulas particulares oferecem um acompanhamento mais personalizado do que o ensino em grupo? L'importance de la prononciation est souvent sous-estimée, n'est-ce pas? A importância da pronúncia é frequentemente subestimada, não é mesmo? Pourriez-vous me donner votre avis sur l'efficacité des échanges linguistiques avec des anglophones natifs? Você poderia me dar sua opinião sobre a eficácia das trocas linguísticas com falantes nativos de inglês? Il semble que la peur de faire des erreurs soit un frein majeur pour beaucoup d'apprenants, qu'en pensez-vous? Parece que o medo de cometer erros é uma grande barreira para muitos estudantes. O que você acha? Est-ce que l'apprentissage de l'anglais des affaires diffère considérablement de l'anglais général? O aprendizado de inglês para negócios difere consideravelmente do inglês geral? N'oublie-t-on pas trop souvent l'importance de la culture anglophone dans le processus d'apprentissage? Não esquecemos frequentemente a importância da cultura anglófona no processo de aprendizagem? Serait-il pertinent de se fixer des objectifs précis et mesurables pour rester motivé? Seria relevante definir metas específicas e mensuráveis para se manter motivada? Est-ce que l'âge est un facteur déterminant dans la capacité à apprendre une nouvelle langue? A idade é um fator determinante na capacidade de aprender uma nova língua? Ne trouvez-vous pas que l'utilisation de chansons et de poèmes peut rendre l'apprentissage plus ludique? Você não acha que o uso de canções e poemas pode tornar o aprendizado mais divertido? L'importance d'un bon dictionnaire est-elle encore significative à l'ère numérique? A importância de um bom dicionário ainda é significativa na era digital? Est-ce que les voyages linguistiques sont un investissement rentable pour améliorer son anglais? Viagens de estudo são um investimento rentável para melhorar o inglês? Il est parfois difficile de trouver le temps nécessaire pour étudier régulièrement, n'est-ce pas? Às vezes é difícil encontrar o tempo necessário para estudar regularmente, não é mesmo? Ah, ces accents régionaux anglais, parfois on dirait une autre langue. Ah, esses sotaques regionais ingleses, às vezes parece outra língua. N'est-ce pas fascinant de voir comment l'anglais se transforme d'une région à l'autre? Não é fascinante ver como o inglês se transforma de uma região para outra? On pourrait presque considérer chaque dialecte anglais comme un patrimoine linguistique distinct. Poderíamos quase considerar cada dialeto inglês como um patrimônio linguístico distinto. Certains puristes détestent ces variations, mais ne sont-elles pas la preuve d'une langue vivante? Alguns puristas detestam essas variações, mas não são elas a prova de uma língua viva? Il est parfois ardu de déchiffrer un accent écossais, avouons-le. Às vezes é difícil entender um sotaque escocês, vamos admitir. Le Cockney Rhyming Slang, une véritable énigme pour les non-initiés. O Cockney Rhyming Slang, um verdadeiro enigma para quem não está familiarizado. Est-ce que la simplification de l'anglais ne risque pas d'appauvrir sa richesse culturelle? A simplificação do inglês não corre o risco de empobrecer sua riqueza cultural? On se demande si les films et séries en anglais ne gomment pas ces particularités régionales.
Perguntamo-nos se os filmes e séries em inglês não apagam essas particularidades regionais. Le vocabulaire propre à chaque région anglaise est souvent incroyablement poétique, non? O vocabulário próprio de cada região inglesa é frequentemente incrivelmente poético, não? Il serait intéressant d'étudier l'impact de la migration sur les dialectes anglais. Seria interessante estudar o impacto da migração nos dialetos ingleses. Ne pensez-vous pas que ces accents ajoutent du charme à la langue anglaise? Você não acha que esses sotaques adicionam charme à língua inglesa? La prononciation anglaise, un défi constant même pour les anglophones. A pronúncia inglesa, um desafio constante até mesmo para os falantes de inglês. Certains dialectes anglais sont-ils en voie de disparition? Alguns dialetos ingleses estão em vias de extinção? On pourrait presque écrire un roman entier sur les particularités linguistiques du Yorkshire. Quase se poderia escrever um romance inteiro sobre as peculiaridades linguísticas de Yorkshire. Le Geordie, cet accent si particulier du nord de l'Angleterre, est-il compréhensible pour tous? O Geordie, esse sotaque tão peculiar do norte da Inglaterra, é compreensível para todos? Il semble que la mondialisation menace l'authenticité des dialectes anglais. Parece que a globalização ameaça a autenticidade dos dialetos ingleses. Est-ce qu'un accent trop prononcé peut être un frein à l'intégration professionnelle en Angleterre? Um sotaque muito forte pode ser uma barreira à integração profissional na Inglaterra? On se questionne sur la valeur de préserver ces accents régionaux face à l'uniformisation linguistique. Questiona-se sobre o valor de preservar esses sotaques regionais diante da uniformização linguística. On peut observer une empreinte shakespearienne indéniable dans le vocabulaire anglais contemporain. Pode-se observar uma impressão shakespeariana inegável no vocabulário inglês contemporâneo. N'est-il pas fascinant de constater à quel point les expressions de Shakespeare résonnent encore aujourd'hui? Não é fascinante perceber o quanto as expressões de Shakespeare ainda ressoam hoje em dia? L'impact de Shakespeare sur la grammaire anglaise est souvent sous-estimé, me semble-t-il. O impacto de Shakespeare na gramática inglesa é frequentemente subestimado, me parece. Les pièces de Shakespeare ont popularisé des mots et des tournures qui sont maintenant courants. As peças de Shakespeare popularizaram palavras e expressões que são agora comuns. Il est remarquable comment Shakespeare a façonné la manière dont les Anglais expriment leurs émotions. É notável como Shakespeare moldou a maneira como os ingleses expressam suas emoções. La richesse de son langage continue d'inspirer les écrivains et les poètes contemporains. A riqueza de sua linguagem continua a inspirar escritores e poetas contemporâneos. Shakespeare a introduit des néologismes qui sont devenus partie intégrante de la langue anglaise. Shakespeare introduziu neologismos que se tornaram parte integrante da língua inglesa. L'utilisation des vers blancs par Shakespeare a eu une influence durable sur la poésie anglaise. O uso do verso branco por Shakespeare teve uma influência duradoura na poesia inglesa. Les thèmes explorés par Shakespeare restent étonnamment pertinents dans le monde actuel. Os temas explorados por Shakespeare permanecem surpreendentemente relevantes no mundo atual. On pourrait argumenter que sans Shakespeare, l'anglais serait une langue bien différente. Poderíamos argumentar que sem Shakespeare, o inglês seria uma língua bem diferente. L'héritage shakespearien se manifeste également dans les traductions et adaptations de ses œuvres.
O legado shakespeariano se manifesta também nas traduções e adaptações de suas obras. Il est intéressant d'analyser comment Shakespeare a emprunté à d'autres langues pour enrichir l'anglais. É interessante analisar como Shakespeare emprestou de outras línguas para enriquecer o inglês. La complexité des personnages shakespeariens a contribué à la profondeur de la littérature anglaise. A complexidade dos personagens shakespearianos contribuiu para a profundidade da literatura inglesa. Les métaphores et les images utilisées par Shakespeare sont encore largement employées aujourd'hui. As metáforas e imagens utilizadas por Shakespeare ainda são amplamente empregadas hoje em dia. N'oublions pas l'influence de Shakespeare sur le théâtre anglais et mondial. Não vamos esquecer a influência de Shakespeare no teatro inglês e mundial. La prose shakespearienne, même dans ses pièces, est d'une beauté et d'une puissance inégalée. A prosa shakespeariana, mesmo em suas peças, é de uma beleza e poder incomparáveis. L'étude de Shakespeare permet de mieux comprendre l'évolution de la langue anglaise. O estudo de Shakespeare permite compreender melhor a evolução da língua inglesa. Il est certain que Shakespeare a laissé une marque indélébile sur la culture anglophone. Certamente Shakespeare deixou uma marca indelével na cultura de língua inglesa. Ah, la subtilité de affect et effect, un vrai défi pour les francophones. A sutileza de affect e effect, um verdadeiro desafio para os falantes de francês. N'est-ce pas ironique que literally soit souvent utilisé pour exprimer le contraire de son sens? Não é irônico que literalmente seja frequentemente usado para expressar o oposto do seu significado? On se perd parfois dans la distinction entre farté et fureté, n'est-ce pas? Às vezes nos perdemos na distinção entre farter e furter, não é mesmo? L'emploi de less à la place de fewer est une erreur fréquente, même chez les anglophones natifs. O uso de less no lugar de fewer é um erro comum, até mesmo entre falantes nativos de inglês. Il semble que regardless soit une invention populaire, mais incorrecte. Parece que irregardless é uma invenção popular, mas incorreta. La confusion entre den et den est source de nombreuses incompréhensions. A confusão entre den e den é fonte de muitas incompreensões. Est-ce que l'utilisation excessive de very n'affaiblit pas le message? O uso excessivo de muito não enfraquece a mensagem? On pourrait croire que could of, would of et should of sont corrects, mais ce ne sont que des erreurs d'oreille. Poderíamos acreditar que could of, would of e should of estão corretos, mas são apenas erros de ouvido. La préposition correcte après différent from ou différent to? Un débat sans fin. A preposição correta após different from ou different to. Um debate sem fim. Il est fascinant de voir comment l'anglais emprunte des mots et en modifie le sens. É fascinante observar como o inglês empresta palavras e modifica seus significados. L'expression on accident est souvent utilisée, mais by accident est la forme correcte. A expressão on accidentem é frequentemente utilizada, mas by accidentem é a forma correta. La tendance à utiliser impact comme verbe, bien que courante, est-elle vraiment justifiée? A tendência de usar impacto como verbo, embora comum, é realmente justificada. On observe souvent une mauvaise utilisation de les et li, même dans les médias. Observa-se frequentemente o uso incorreto de lei e lie, até mesmo na mídia.
La distinction entre principal et principe est souvent négligée, malheureusement. A distinção entre principal e princípio é frequentemente negligenciada, infelizmente. Est-ce que l'anglais n'est pas une langue pleine de pièges pour les non-natifs? O inglês não é uma língua cheia de armadilhas para os não nativos? On se demande parfois pourquoi certaines expressions idiomatiques sont si étranges. Às vezes nos perguntamos por que algumas expressões idiomáticas são tão estranhas. La simplification de la grammaire anglaise conduit-elle à une perte de nuances? A simplificação da gramática inglesa leva a uma perda de nuance? Il est surprenant de constater combien d'anglophones confondent your et your. É surpreendente ver quantos falantes de inglês confundem your e your. On peut supposer que l'anglais continuera d'évoluer avec les influences numériques. Pode-se supor que o inglês continuará a evoluir com as influências digitais. L'omniprésence de l'anglais dans la science pourrait bien façonner son avenir. A onipresença do inglês na ciência pode muito bem moldar seu futuro. Serait-il possible d'imaginer une autre langue supplanter l'anglais à long terme? Seria possível imaginar outro idioma substituir o inglês a longo prazo? L'impact des nouvelles technologies sur la simplification de l'anglais est indéniable. O impacto das novas tecnologias na simplificação do inglês é inegável. Il est fascinant d'observer comment l'anglais s'adapte aux cultures locales. É fascinante observar como o inglês se adapta às culturas locais. La question de la standardisation de l'anglais se pose avec acuité. A questão da padronização do inglês surge com acuidade. L'essor des intelligences artificielles pourrait-il modifier la façon dont nous apprenons l'anglais? O desenvolvimento da inteligência artificial poderia mudar a forma como aprendemos inglês. N'oublions pas le rôle crucial de l'éducation dans la diffusion de l'anglais. Não vamos esquecer o papel crucial da educação na disseminação do inglês. L'influence du cinéma et de la musique américaine reste prépondérante sur l'évolution linguistique. A influência do cinema e da música americana permanece preponderante na evolução linguística. La diversité des accents et dialectes anglais est une richesse à préserver. A diversidade dos sotaques e dialetos ingleses é uma riqueza a ser preservada. Il semble que l'anglais soit devenu un outil de communication universelle, malgré ses complexités. Parece que o inglês se tornou uma ferramenta de comunicação universal, apesar de suas complexidades. L'avenir de l'anglais est intimement lié à la mondialisation des échanges économiques. O futuro do inglês está intimamente ligado à globalização das trocas econômicas. La simplification grammaticale de l'anglais est-elle une tendance durable? A simplificação gramatical do inglês é uma tendência duradoura? L'importance croissante de l'anglais dans le monde des affaires est incontestable. A crescente importância do inglês no mundo dos negócios é inegável. Il serait intéressant d'analyser l'impact de l'anglais sur les autres langues. Seria interessante analisar o impacto do inglês sobre as outras línguas. La question de la dominance linguistique est un sujet complexe et sensible. A questão da dominância linguística é um assunto complexo e delicado. L'anglais, en tant que lingua franca, favorise-t-il l'uniformisation culturelle? O inglês como língua franca favorece a uniformização cultural. L'évolution de l'anglais est un processus constant, influencé par de nombreux facteurs.
A evolução do inglês é um processo constante, influenciado por muitos fatores. La littérature, véritable gardienne de la mémoire linguistique anglaise, n'est-ce pas fascinant? A literatura, verdadeira guardiã da memória linguística inglesa, não é fascinante? On pourrait arguer que les œuvres classiques anglaises sont des fossiles vivants de leur époque, reflétant l'évolution du vocabulaire. Poderíamos argumentar que as obras clássicas inglesas são fósseis vivos de sua época, refletindo a evolução do vocabulário. N'oublions pas l'influence considérable de Shakespeare sur la création de nouveaux mots et expressions en anglais. Não vamos esquecer a considerável influência de Shakespeare na criação de novas palavras e expressões em inglês. Il est indéniable que les romans victoriens ont contribué à standardiser certaines normes grammaticales. É inegável que os romances vitorianos contribuíram para padronizar certas normas gramaticais. La poésie anglaise, avec ses rythmes et ses rimes, a façonné la musicalité de la langue. A poesia inglesa, com seus ritmos e rimas, moldou a musicalidade da língua. Les traductions littéraires anglaises jouent un rôle crucial dans l'échange culturel et linguistique. As traduções literárias inglesas desempenham um papel crucial na troca cultural e linguística. L'étude des textes anciens anglais permet de comprendre les racines profondes du vocabulaire contemporain. O estudo dos textos antigos ingleses permite compreender as raízes profundas do vocabulário contemporâneo. Ne pensez-vous pas que la littérature anglaise moderne expérimente constamment avec les limites de la langue? Você não acha que a literatura inglesa moderna experimenta constantemente com os limites da língua? L'impact des auteurs anglophones sur le langage courant est souvent sous-estimé. O impacto dos autores anglófonos na linguagem corrente é frequentemente subestimado. La richesse de la littérature anglaise réside dans sa capacité à capturer les nuances de l'expérience humaine. A riqueza da literatura inglesa reside em sua capacidade de capturar as nuances da experiência humana. Les dialectes et les argots présents dans la littérature anglaise enrichissent considérablement le patrimoine linguistique. Os dialetos e as gírias presentes na literatura inglesa enriquecem consideravelmente o patrimônio linguístico. Il est intéressant de noter comment les œuvres littéraires anglaises peuvent influencer la pensée et la perception du monde. É interessante observar como as obras literárias inglesas podem influenciar o pensamento e a percepção do mundo. La littérature anglaise, par son pouvoir évocateur, peut donner vie à des époques révolues et à des cultures disparates. A literatura inglesa, por seu poder evocativo, pode dar vida a épocas passadas e culturas diversas. On observe une tension constante entre la préservation de la tradition linguistique anglaise et l'innovation littéraire. Observa-se uma tensão constante entre a preservação da tradição linguística inglesa e a inovação literária. La littérature anglaise, véritable miroir de la société, reflète les changements sociaux et culturels qui affectent la langue. A literatura inglesa, verdadeiro espelho da sociedade, reflete as mudanças sociais e culturais que afetam a língua. N'est-il pas remarquable comment les auteurs anglophones peuvent créer des univers imaginaires qui enrichissent notre vocabulaire? Não é notável como autores de língua inglesa conseguem criar universos imaginários que enriquecem nosso vocabulário? La littérature anglaise, par sa diversité et sa complexité, offre un terrain fertile pour l'étude de la linguistique. A literatura inglesa, por sua diversidade e complexidade, oferece um terreno fértil para o estudo da linguística. L'influence des contes et légendes anglais sur le langage populaire est souvent négligée.
A influência dos contos e lendas ingleses na linguagem popular é frequentemente negligenciada. On constate une évolution rapide du vocabulaire anglais grâce aux nouvelles technologies. Observa-se uma evolução rápida do vocabulário inglês graças às novas tecnologias. L'influence des plateformes numériques sur l'orthographe anglaise est indéniable. A influência das plataformas digitais na ortografia inglesa é inegável. Serait-il possible d'analyser l'impact des émojis sur la communication écrite en anglais? Seria possível analisar o impacto dos emojis na comunicação escrita em inglês? Les abréviations utilisées dans les SMS modifient-elles durablement la langue anglaise? As abreviações usadas em mensagens de texto alteram permanentemente a língua inglesa? N'oublions pas l'effet des traducteurs automatiques sur la richesse du vocabulaire anglais. Não vamos esquecer o efeito dos tradutores automáticos na riqueza do vocabulário inglês. L'omniprésence des réseaux sociaux façonne-t-elle la manière dont les anglophones s'expriment? A onipresença das redes sociais molda a maneira como os falantes de inglês se expressam? Il est fascinant de voir comment le jargon informatique s'intègre dans la langue anglaise courante. É fascinante ver como o jargão da informática se integra na língua inglesa comum. Les correcteurs orthographiques automatisés simplifient ou appauvrissent l'orthographe anglaise? Os corretores ortográficos automatizados simplificam ou empobrecem a ortografia inglesa? L'utilisation croissante de la voix à texte a-t-elle un impact sur l'écriture anglaise? O uso crescente de voz para texto tem um impacto na escrita inglesa? L'anglais en ligne favorise-t-il une plus grande diversité lexicale ou une standardisation? O inglês online promove uma maior diversidade lexical ou padronização? Est-ce que la technologie encourage l'innovation linguistique en anglais? A tecnologia incentiva a inovação linguística em inglês? L'influence des jeux vidéo sur le vocabulaire et la grammaire anglaise est-elle significative? A influência dos jogos de vídeo no vocabulário e na gramática inglesa é significativa? Comment les algorithmes des moteurs de recherche affectent-ils la perception du vocabulaire anglais? Como os algoritmos dos mecanismos de busca afetam a percepção do vocabulário inglês? L'évolution rapide de l'anglais numérique pose-t-elle des défis pour les apprenants? A rápida evolução do inglês digital representa desafios para os estudantes? Il est intéressant d'observer l'apparition de nouveaux mots anglais liés à la technologie. É interessante observar o surgimento de novas palavras em inglês relacionadas à tecnologia. La simplification orthographique en ligne est-elle une tendance positive pour l'anglais? A simplificação ortográfica online é uma tendência positiva para o inglês? L'impact de la technologie sur l'anglais est un sujet complexe et multidimensionnel. O impacto da tecnologia no inglês é um assunto complexo e multidimensional. L'utilisation de la technologie modifie-t-elle la façon dont les anglophones perçoivent l'orthographe correcte? O uso da tecnologia muda a forma como falantes de inglês percebem a ortografia correta? La subtilité des sons anglais peut être particulièrement déroutante pour les apprenants. A sutileza dos sons ingleses pode ser particularmente confusa para os aprendizes. On observe souvent une difficulté à distinguer les voyelles courtes et longues. Frequentemente observa-se uma dificuldade em distinguir as vogais curtas e longas. Il est crucial d'aborder la prononciation dès le début de l'apprentissage. É crucial abordar a pronúncia desde o início do aprendizado.
Certaines combinaisons de consonnes posent des problèmes d'articulation considérables. Certas combinações de consoantes apresentam consideráveis problemas de articulação. L'influence de la langue maternelle est un obstacle majeur à surmonter. A influência da língua materna é um obstáculo importante a ser superado. Est-ce que l'accentuation anglaise suit des règles prévisibles pour les étudiants? A acentuação inglesa segue regras previsíveis para os estudantes? La prosodie, avec son rythme et ses intonations, est souvent négligée. A prosódia, com seu ritmo e suas entonações, é frequentemente negligenciada. Il faut encourager les élèves à ne pas avoir peur de faire des erreurs. É preciso encorajar os alunos a não terem medo de cometer erros. L'exposition régulière à la langue orale est indispensable pour améliorer la prononciation. A exposição regular à língua falada é indispensável para melhorar a pronúncia. Comment aider les apprenants à maîtriser les sons qui n'existent pas dans leur langue? Como ajudar os aprendizes a dominar sons que não existem em sua língua? La perception auditive des sons anglais est un défi en soi. A percepção auditiva dos sons ingleses é um desafio por si só. L'utilisation de supports audiovisuels peut grandement faciliter l'apprentissage. O uso de recursos audiovisuais pode facilitar muito o aprendizado. Il est parfois difficile d'identifier les erreurs de prononciation spécifiques à chaque élève. Às vezes é difícil identificar os erros de pronúncia específicos de cada aluno. La répétition et la pratique régulière sont essentielles pour automatiser les sons. A repetição e a prática regular são essenciais para automatizar os sons. L'apprentissage de l'alphabet phonétique international est-il vraiment nécessaire? Aprender o alfabeto fonético internacional é realmente necessário? La confiance en soi joue un rôle important dans la capacité à s'exprimer clairement. A autoconfiança desempenha um papel importante na capacidade de se expressar claramente. L'importance de l'écoute active pour améliorer sa propre prononciation est souvent sous-estimée. A importância da escuta ativa para melhorar a própria pronúncia é frequentemente subestimada. Il serait intéressant d'explorer des méthodes ludiques pour rendre l'apprentissage plus agréable. Seria interessante explorar métodos lúdicos para tornar o aprendizado mais agradável. L'art de raconter des histoires, véritable clé pour déverrouiller la compréhension de l'anglais. A arte de contar histórias, verdadeira chave para destravar a compreensão do inglês. N'est-ce pas fascinant comment une bonne narration peut ancrer le vocabulaire anglais dans la mémoire? Não é fascinante como uma boa narrativa pode fixar o vocabulário inglês na memória? On pourrait presque dire que l'anglais prend vie à travers les récits captivants. Poderíamos quase dizer que o inglês ganha vida através das narrativas cativantes. La structure même d'une histoire anglaise révèle des subtilités grammaticales insoupçonnées. A própria estrutura de uma história inglesa revela sutilezas gramaticais inesperadas. À quel point la culture anglophone est-elle indissociable de ses traditions orales? Em que medida a cultura de língua inglesa é inseparável de suas tradições orais? Les nuances émotionnelles d'un texte anglais sont souvent mieux perçues grâce à une contextualisation narrative. As nuances emocionais de um texto em inglês são frequentemente melhor percebidas através de uma contextualização narrativa. Il est indéniable que l'immersion dans des histoires anglaises accélère considérablement l'acquisition linguistique.
É inegável que a imersão em histórias em inglês acelera consideravelmente a aquisição da língua. La richesse du vocabulaire anglais se dévoile pleinement lorsqu'elle est employée dans un contexte narratif. A riqueza do vocabulário inglês se revela plenamente quando empregada em um contexto narrativo. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une simple histoire pour améliorer votre prononciation anglaise. Nunca subestime o impacto de uma simples história para melhorar sua pronúncia em inglês. L'écoute de contes anglais permet d'affiner sa perception des rythmes et intonations. Ouvir contos em inglês permite aprimorar sua percepção dos ritmos e entonações. La capacité à comprendre une histoire en anglais témoigne d'une réelle maîtrise de la langue. A capacidade de compreender uma história em inglês demonstra um verdadeiro domínio da língua. Les personnages attachants d'un récit anglais facilitent l'identification et donc la mémorisation. Os personagens cativantes de uma narrativa inglesa facilitam a identificação e, portanto, a memorização. La construction progressive d'une intrigue anglaise offre un cadre idéal pour assimiler de nouvelles structures. A construção progressiva de uma trama inglesa oferece um cenário ideal para assimilar novas estruturas. On apprend tellement plus en suivant une histoire qu'en énumérant des règles de grammaire anglaise. A gente aprende muito mais acompanhando uma história do que listando regras de gramática inglesa. La beauté d'une langue comme l'anglais réside souvent dans ses contes et légendes. A beleza de uma língua como o inglês reside frequentemente em seus contos e lendas. Les dialogues vifs d'un roman anglais sont une mine d'or pour l'apprentissage de la langue parlée. Os diálogos vivos de um romance inglês são uma mina de ouro para o aprendizado da língua falada. L'imagination est un outil puissant pour s'approprier le vocabulaire et les expressions anglaises à travers la narration. A imaginação é uma ferramenta poderosa para se apropriar do vocabulário e das expressões inglesas através da narrativa. La compréhension d'une histoire en anglais ouvre une fenêtre sur un monde de possibilités culturelles et linguistiques. A compreensão de uma história em inglês abre uma janela para um mundo de possibilidades culturais e linguísticas. L'éloquence anglaise, un défi fascinant pour maîtriser l'art de la persuasion. A eloquência inglesa, um desafio fascinante para dominar a arte da persuasão. N'est-il pas remarquable comment les figures de rhétorique anglaise influencent la pensée? Não é notável como as figuras de retórica inglesas influenciam o pensamento? La subtilité du vocabulaire anglais permet une manipulation des émotions très efficace. A sutileza do vocabulário inglês permite uma manipulação das emoções muito eficaz. On observe souvent, dans les textes anglais persuasifs, un usage stratégique des répétitions. Observa-se frequentemente em textos persuasivos em inglês, um uso estratégico de repetições. L'impact d'une structure syntaxique bien pensée en anglais est indéniable pour convaincre. O impacto de uma estrutura sintática bem pensada em inglês é inegável para convencer. La rhétorique anglaise, bien qu'étrangère, offre des outils précieux pour notre propre expression. A retórica inglesa, embora estrangeira, oferece ferramentas valiosas para nossa própria expressão. Il est essentiel d'analyser les procédés rhétoriques utilisés dans les discours anglais marquants. É essencial analisar os processos retóricos utilizados nos discursos ingleses marcantes. La construction d'arguments en anglais repose souvent sur une logique implacable, n'est-ce pas? A construção de argumentos em inglês frequentemente se baseia em uma lógica implacável, não é mesmo? L'art de la persuasion en anglais se manifeste également dans le choix des exemples concrets.
A arte da persuasão em inglês também se manifesta na escolha de exemplos concretos. La richesse de la langue anglaise permet une adaptation du ton selon l'audience visée. A riqueza da língua inglesa permite uma adaptação do tom de acordo com o público-alvo. Comment les anglophones utilisent-ils l'ironie pour renforcer leur argumentation? Como os falantes de inglês usam a ironia para fortalecer seus argumentos? L'étude des textes anglais persuasifs révèle une grande attention portée à l'appel aux valeurs. O estudo de textos persuasivos em inglês revela uma grande atenção dada ao apelo aos valores. La capacité à créer des images fortes en anglais est un atout majeur pour convaincre. A capacidade de criar imagens fortes em inglês é um trunfo importante para convencer. On peut admirer la manière dont les anglophones utilisent l'antithèse pour créer un effet dramatique. Podemos admirar a maneira como os falantes de inglês usam a antítese para criar um efeito dramático. La rhétorique anglaise, avec ses figures de style variées, est un véritable art. A retórica inglesa com suas diversas figuras de estilo é uma verdadeira arte. La persuasion en anglais ne se limite pas aux mots, mais englobe également le ton et la gestuelle. A persuasão em inglês não se limita às palavras, mas engloba também o tom e a linguagem corporal. L'analyse des discours anglais persuasifs permet de mieux comprendre les mécanismes de l'influence. A análise dos discursos ingleses persuasivos permite compreender melhor os mecanismos da influência. La maîtrise de la rhétorique anglaise est un atout indéniable pour toute communication efficace. O domínio da retórica inglesa é um trunfo inegável para qualquer comunicação eficaz. Est-ce que vous trouvez la prononciation américaine plus claire qu'en Angleterre? Você acha a pronúncia americana mais clara do que a da Inglaterra? On dirait que le vocabulaire britannique est parfois un peu démodé, non? Parece que o vocabulário britânico às vezes é um pouco antiquado, não é? N'est-il pas fascinant de constater à quel point l'orthographe peut varier entre les deux versions? Não é fascinante perceber o quanto a ortografia pode variar entre as duas versões? Il semble que l'utilisation des prépositions diffère considérablement, surtout avec at et on. Parece que o uso das preposições difere consideravelmente, especialmente com et e on. La grammaire américaine est-elle plus simplifiée que celle du Royaume-Uni? A gramática americana é mais simplificada do que a do Reino Unido? Certains mots ont des connotations complètement différentes de part et d'autre de l'Atlantique, c'est surprenant. Algumas palavras têm conotações completamente diferentes de um lado e do outro do Atlântico, é surpreendente. On m'a dit que les Américains utilisent plus souvent des phrasal verbs, est-ce vrai? Disseram-me que os americanos usam mais frequentemente verbos frasais, é verdade? Il paraît que l'intonation anglaise britannique est plus formelle, qu'en pensez-vous? Aparentemente a entonação inglesa britânica é mais formal. O que você acha? N'est-ce pas curieux que certains mots anglais soient considérés comme vulgaires en Amérique et non au Royaume-Uni? Não é curioso que algumas palavras em inglês sejam consideradas vulgares na América e não no Reino Unido? On observe une influence croissante de l'anglais américain dans le monde, n'est-ce pas? Observa-se uma influência crescente do inglês americano no mundo, não é mesmo? Il est intéressant de noter que l'anglais britannique conserve souvent des formes plus anciennes. É interessante notar que o inglês britânico frequentemente preserva formas mais antigas. On peut se perdre facilement en essayant de comprendre les différents accents.
A gente pode se perder facilmente tentando entender os diferentes sotaques. Il semble que l'anglais américain soit plus direct et moins subtil. Parece que o inglês americano é mais direto e menos sutil. On m'a toujours appris que l'anglais britannique est plus précis dans son expression. Sempre me ensinaram que o inglês britânico é mais preciso em sua expressão. Il paraît que les Américains ont tendance à raccourcir davantage les mots. Aparentemente, os americanos têm a tendência de abreviar mais as palavras. On peut vraiment se rendre compte de la diversité linguistique en comparant ces deux variantes. Podemos realmente perceber a diversidade linguística ao comparar essas duas variantes. Il semble que l'anglais britannique utilise plus de termes formels dans les contextes professionnels. Parece que o inglês britânico usa mais termos formais em contextos profissionais. On observe une simplification générale de l'anglais américain au fil du temps. Observa-se uma simplificação geral do inglês americano ao longo do tempo. L'humour anglais, souvent subtil, repose beaucoup sur le non-dit, n'est-ce pas? O humor inglês, frequentemente sutil, se baseia muito no que não é dito, não é mesmo? On dirait que l'ironie est un pilier de la communication anglophone, une véritable seconde langue. Parece que a ironia é um pilar da comunicação em inglês, uma verdadeira segunda língua. Est-ce que l'autodérision est plus courante en anglais qu'en français, selon vous? Você acha que a autodepreciação é mais comum em inglês do que em francês? Il semble que les anglophones utilisent l'humour pour désamorcer des situations tendues, une tactique intéressante. Parece que os falantes de inglês usam o humor para desarmar situações tensas, uma tática interessante. La compréhension de l'ironie anglaise peut être un défi pour les non-natifs, n'est-ce pas évident? A compreensão da ironia inglesa pode ser um desafio para os não nativos, não é óbvio? On pourrait dire que l'humour anglais est un art de la nuance, demandant une grande sensibilité culturelle. Poderíamos dizer que o humor inglês é uma arte da nuance, exigindo grande sensibilidade cultural. L'utilisation du sarcasme en anglais est-elle perçue différemment selon le contexte social? O uso do sarcasmo em inglês é percebido de forma diferente dependendo do contexto social? Est-ce que les jeux de mots sont aussi populaires en anglais qu'en français, à votre avis? Você acha que os jogos de palavras são tão populares em inglês quanto em francês? Il est fascinant de constater comment l'humour anglais peut être utilisé pour critiquer la société. É fascinante observar como o humor inglês pode ser usado para criticar a sociedade. La capacité à décoder l'ironie anglaise est-elle essentielle pour une communication efficace? A capacidade de decodificar a ironia inglesa é essencial para uma comunicação eficaz. On observe souvent un humour noir très présent dans la culture anglophone, n'est-ce pas? Observa-se frequentemente um humor negro muito presente na cultura anglófona, não é mesmo? Est-ce que l'humour anglais est lié à un certain sens de la distance émotionnelle? O humor inglês está ligado a um certo senso de distanciamento emocional? La subtilité de l'humour anglais réside souvent dans le ton plus que dans les mots eux-mêmes. A sutileza do humor inglês reside frequentemente no tom mais do que nas próprias palavras. On pourrait se demander si l'ironie anglaise est une forme de politesse indirecte. Poderíamos nos perguntar se a ironia inglesa é uma forma de cortesia indireta. Est-ce que les séries télévisées anglaises sont un bon moyen d'apprendre à comprendre l'humour local? Séries de televisão inglesas são uma boa maneira de aprender a entender o humor local?
Il est intéressant de noter comment l'humour anglais peut varier selon les régions. É interessante observar como o humor inglês pode variar dependendo das regiões. La maîtrise de l'ironie anglaise est-elle un signe d'intégration culturelle? O domínio da ironia inglesa é um sinal de integração cultural? On dirait que l'humour anglais est souvent basé sur des références culturelles très spécifiques. Parece que o humor inglês é frequentemente baseado em referências culturais muito específicas. On constate une simplification notable de la grammaire anglaise en ligne, n'est-ce pas? Observa-se uma simplificação notável da gramática inglesa online, não é mesmo? L'utilisation excessive des abréviations dans les réseaux sociaux affecte-t-elle la maîtrise de l'orthographe? O uso excessivo de abreviações nas redes sociais afeta o domínio da ortografia? Est-ce que les plateformes comme Twitter encouragent un style d'écriture plus télégraphique? Plataformas como Twitter incentivam um estilo de escrita mais telegráfico? Il semble que l'anglais écrit sur les médias sociaux soit de plus en plus informel. Parece que o inglês escrito nas redes sociais está se tornando cada vez mais informal. La rapidité des échanges en ligne favorise-t-elle les erreurs de syntaxe? A rapidez das trocas online favorece erros de sintaxe? N'est-il pas frappant de voir l'influence des émojis sur la communication écrite? Não é notável a influência dos emojis na comunicação escrita? L'omniprésence du slang anglo-saxon en ligne est-elle une menace pour la langue? A onipresença da gíria anglo-saxônica online é uma ameaça para a língua? Les hashtags, bien qu'utiles, contribuent-ils à une fragmentation de la langue anglaise? As hashtags, embora úteis, contribuem para uma fragmentação da língua inglesa? On peut observer un appauvrissement du vocabulaire dans les commentaires en ligne, malheureusement. Podemos observar um empobrecimento do vocabulário nos comentários online, infelizmente. L'écriture anglaise sur les réseaux sociaux est-elle représentative de la langue parlée? A escrita em inglês nas redes sociais é representativa da língua falada? Est-ce que l'utilisation fréquente d'autocorrecteurs nuit à la qualité de l'anglais écrit? O uso frequente de corretores automáticos prejudica a qualidade do inglês escrito? La pression pour être bref sur les médias sociaux encourage-t-elle l'imprécision? A pressão para ser breve nas mídias sociais incentiva a imprecisão? Il est intéressant de noter comment les mèmes influencent la façon dont on écrit en anglais. É interessante observar como os memes influenciam a forma como escrevemos em inglês. N'est-ce pas alarmant de voir l'utilisation croissante d'argot en ligne? Não é alarmante ver o uso crescente de gírias online? La communication visuelle remplace-t-elle progressivement l'écriture anglaise sur les réseaux sociaux? A comunicação visual está substituindo gradualmente a escrita em inglês nas redes sociais? On peut se demander si les médias sociaux favorisent une standardisation de l'anglais. Podemos nos perguntar se as mídias sociais favorecem uma padronização do inglês. L'influence des communautés en ligne sur la langue anglaise est-elle positive ou négative? A influência das comunidades online na língua inglesa é positiva ou negativa? Il serait pertinent d'étudier l'impact des influenceurs sur la façon dont on écrit en anglais. Seria relevante estudar o impacto dos influenciadores na forma como escrevemos em inglês. La lecture régulière est, sans aucun doute, un pilier fondamental pour enrichir son vocabulaire anglais. A leitura regular é, sem dúvida alguma, um pilar fundamental para enriquecer o vocabulário inglês.
N'est-il pas fascinant de constater à quel point un simple roman peut débloquer des centaines de nouveaux mots en anglais? Não é fascinante perceber o quanto um simples romance pode desbloquear centenas de novas palavras em inglês? On pourrait argumenter que la compréhension écrite est directement proportionnelle au temps passé à lire en anglais. Poderíamos argumentar que a compreensão escrita é diretamente proporcional ao tempo gasto lendo em inglês. L'exposition constante à différentes structures de phrases anglaises affine naturellement la capacité d'interprétation. A exposição constante a diferentes estruturas de frases em inglês aprimora naturalmente a capacidade de interpretação. Il est indéniable que plus on lit en anglais, plus l'acquisition de vocabulaire devient intuitive. É inegável que quanto mais se lê em inglês, mais a aquisição de vocabulário se torna intuitiva. La subtilité du langage anglais se révèle pleinement à travers la lecture d'œuvres variées. A sutileza da língua inglesa se revela plenamente através da leitura de obras variadas. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des romans policiers pour assimiler un vocabulaire spécifique en anglais. Nunca subestime o poder dos romances policiais para assimilar um vocabulário específico em inglês. L'immersion dans un texte anglais permet de saisir les nuances que l'on ne trouve pas dans les cours. A imersão em um texto inglês permite compreender as nuances que não se encontram nas aulas. La lecture offre une perspective unique sur la culture anglophone, enrichissant ainsi la compréhension globale. A leitura oferece uma perspectiva única sobre a cultura anglófona, enriquecendo assim a compreensão global. On constate souvent que les personnes qui lisent beaucoup en anglais ont une meilleure expression orale. Frequentemente observa-se que pessoas que leem muito em inglês têm uma melhor expressão oral. L'étude du vocabulaire est essentielle, mais elle doit être complétée par une lecture abondante en anglais. O estudo do vocabulário é essencial, mas deve ser complementado por uma leitura abundante em inglês. Il serait intéressant d'analyser comment la lecture de différents genres influence l'acquisition du vocabulaire anglais. Seria interessante analisar como a leitura de diferentes gêneros influencia a aquisição do vocabulário inglês. La capacité à déduire le sens d'un mot inconnu grâce au contexte est grandement améliorée par la lecture en anglais. A capacidade de deduzir o significado de uma palavra desconhecida através do contexto é muito aprimorada pela leitura em inglês. On pourrait dire que chaque livre lu en anglais est une brique supplémentaire dans l'édifice de la connaissance linguistique. Poderíamos dizer que cada livro lido em inglês é um tijolo a mais na construção do conhecimento linguístico. La lecture régulière en anglais permet d'éviter les traductions littérales et de penser directement dans cette langue. Ler regularmente em inglês permite evitar traduções literais e pensar diretamente nessa língua. Il est crucial d'encourager les jeunes à lire en anglais dès leur plus jeune âge pour développer leurs compétences linguistiques. É crucial incentivar os jovens a ler em inglês desde cedo para desenvolver suas habilidades linguísticas. La lecture d'articles de journaux en anglais est un excellent moyen de se tenir informé tout en améliorant son vocabulaire. Ler artigos de jornais em inglês é uma ótima maneira de se manter informado enquanto melhora seu vocabulário. L'importance d'une lecture active, avec prise de notes et recherche des mots inconnus, est souvent sous-estimée dans l'apprentissage de l'anglais. A importância de uma leitura ativa com anotações e pesquisa de palavras desconhecidas é frequentemente subestimada no aprendizado do inglês. Il est souvent difficile de saisir les nuances culturelles dans les réunions anglophones. É frequentemente difícil captar as nuances culturais em reuniões de língua inglesa. La rapidité du débit oral peut être un véritable obstacle pour la compréhension.
A rapidez da fala pode ser um verdadeiro obstáculo para a compreensão. On se sent parfois intimidé de poser des questions par peur de paraître incompétent. Às vezes, nos sentimos intimidados de fazer perguntas por medo de parecerem incompetentes. Exprimer ses idées avec précision demande un effort constant et une grande concentration. Expressar suas ideias com precisão exige um esforço constante e grande concentração. La peur de faire des erreurs grammaticales peut bloquer la communication. O medo de cometer erros gramaticais pode bloquear a comunicação. Comprendre l'humour et le sarcasme anglais est un défi majeur. Entender o humor e o sarcasmo inglês é um grande desafio. Les expressions idiomatiques sont souvent obscures pour les non-natifs. Expressões idiomáticas são frequentemente obscuras para não nativos. Il faut beaucoup de courage pour participer activement aux discussions en anglais. É preciso muita coragem para participar ativamente das discussões em inglês. La pression du temps peut rendre difficile la formulation de phrases complexes. A pressão do tempo pode tornar difícil a formulação de frases complexas. Les différences culturelles dans le style de communication peuvent créer des malentendus. As diferenças culturais no estilo de comunicação podem criar mal-entendidos. On peut se sentir exclu si l'on ne comprend pas les références culturelles. Pode se sentir excluído se não compreender as referências culturais. Il est frustrant de devoir constamment traduire mentalement avant de répondre. É frustrante ter que traduzir constantemente na mente antes de responder. La confiance en soi peut être affectée par les difficultés rencontrées. A autoconfiança pode ser afetada pelas dificuldades encontradas. Les réunions informelles peuvent être particulièrement intimidantes. As reuniões informais podem ser particularmente intimidantes. Il est important de ne pas avoir peur de demander des éclaircissements. É importante não ter medo de pedir esclarecimentos. La maîtrise du vocabulaire technique est essentielle dans certains domaines. O domínio do vocabulário técnico é essencial em certas áreas. On se sent souvent obligé de s'adapter au style de communication des anglophones. Frequentemente nos sentimos obrigados a nos adaptar ao estilo de comunicação dos falantes da língua inglesa. Les non-natifs doivent souvent faire preuve d'une grande résilience. Não nativos frequentemente precisam demonstrar grande resiliência. La musicalité intrinsèque de la poésie anglaise captive l'oreille, n'est-ce pas? A musicalidade intrínseca da poesia inglesa cativa o ouvido, não é mesmo? On pourrait dire que la poésie anglaise est une danse de mots, subtile et envoûtante. Poderíamos dizer que a poesia inglesa é uma dança de palavras, sutil e encantadora. N'est-il pas fascinant de constater comment les poètes anglais brisent les règles grammaticales pour créer un effet particulier? Não é fascinante observar como os poetas ingleses quebram as regras gramaticais para criar um efeito particular? L'allitération et l'assonance en poésie anglaise, un jeu sonore délicieux. A literação e assonância na poesia inglesa, um jogo sonoro delicioso. La richesse du vocabulaire anglais permet une infinité de nuances poétiques, véritablement remarquables. A riqueza do vocabulário inglês permite uma infinidade de nuances poéticas, verdadeiramente notável. L'imagerie frappante des poèmes anglais évoque des sensations profondes et inoubliables. A imagem marcante dos poemas ingleses evoca sensações profundas e inesquecíveis.
Les métaphores audacieuses en poésie anglaise défient notre perception du monde, n'est-ce pas? As metáforas ousadas na poesia inglesa desafiam nossa percepção do mundo, não é mesmo? L'utilisation de l'enjambement en poésie anglaise crée un rythme unique et captivant. O uso da enjambement na poesia inglesa cria um ritmo único e cativante. La poésie anglaise, souvent concise, parvient à exprimer des émotions complexes avec une grande efficacité. A poesia inglesa, frequentemente concisa, consegue expressar emoções complexas com grande eficiência. On observe souvent un recours au symbolisme en poésie anglaise, ajoutant des couches de signification. Observa-se frequentemente o recurso ao simbolismo na poesia inglesa, adicionando camadas de significado. L'ambiguïté délibérée en poésie anglaise invite à l'interprétation personnelle, un aspect très stimulant. A ambiguidade deliberada na poesia inglesa convida à interpretação pessoal, um aspecto muito estimulante. La structure des poèmes anglais, qu'elle soit classique ou libre, est toujours soigneusement étudiée. A estrutura dos poemas ingleses, seja ela clássica ou livre, é sempre cuidadosamente estudada. Le choix des mots en poésie anglaise n'est jamais anodin, chaque terme est pesé avec soin. A escolha das palavras na poesia inglesa nunca é aleatória, cada termo é pesado com cuidado. La poésie anglaise explore souvent des thèmes universels tels que l'amour, la mort et le temps. A poesia inglesa frequentemente explora temas universais como o amor, a morte e o tempo. N'est-ce pas incroyable comment les poètes anglais peuvent transformer des mots simples en œuvres d'art? Não é incrível como os poetas ingleses conseguem transformar palavras simples em obras de arte? La poésie anglaise, un miroir de l'âme humaine, reflète nos joies et nos peines. A poesia inglesa, um espelho da alma humana, reflete nossas alegrias e nossas dores. L'utilisation des figures de style en poésie anglaise est un véritable tour de force linguistique. O uso de figuras de estilo na poesia inglesa é uma verdadeira proeza linguística. La poésie anglaise, une source inépuisable d'inspiration et de beauté. A poesia inglesa, uma fonte inesgotável de inspiração e beleza.